Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 17 de agosto, terça-feira, são 15h30. É tempo de esperançar. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. É uma passagem conhecida. Teria sido muito bom se ontem eu tivesse conseguido fazer a live, porque... Oi, Maria Alice, paz e bem. Porque ontem foi o episódio do Jovem Rico e hoje tem a continuação do episódio do Jovem Rico, né? Né? Paz e bem, Maria Alice. Por conta das atividades do trabalho, né? Então acabou que eu não consegui fazer a live, mas hoje a gente vai fazer a live e o que a gente vai abordar nesses 7 versículos são coisas bastante interessantes, né? Hoje eu estou aqui no hospital, estou numa sala trancada, por isso eu estou sem máscara, né? Senão eu estaria com a minha máscara, ela está aqui do meu ladinho, ó. Sempre perto de mim, né? Vamos torcer para fazer a live tranquilo, né? A gente nunca sabe, porque trabalho é trabalho, né? A gente tenta ir apagando os incêndios todos. Se Deus quiser, a gente não vai ser interrompido na próxima meia hora, né? Mas se acaso acontecer, pessoal. Se for necessário, a gente interrompe a live, né? Porque são necessidades do trabalho, né? Oi, Fátima. Paz e bem. Estamos aí, né? Nossa live de hoje. Hoje tem uma coisa interessante. Ter percebido, até porque existe alguns fatos, algumas coisas que ajudam a gente a pensar melhor, né? Esse local que eu estou tem uma lâmpada fluorescente aqui que não tem como apagar, né? Então fica essa imagem aqui assim, essa brilhosidade aqui. Quando eu estou lá em casa tem aquele negócio que deixa a imagem melhor, mas aí não tem jeito, né? Não tem como trazer ele para o hospital. Se eu tivesse trazer ele para o hospital, depois eu ia ter que fazer ia ser meio complicado. Traz, registra, leva de volta, entrega o registro, ia ser meio enrolado esse negócio. Mas a live é assim mesmo, né? A gente faz a live com todos os milhares de problemas que a gente teve. Já tive que fazer live de máscara, né? Ontem, quando eu fui subir uma das lives, eu descobri que uma das lives, a capa de entrada é o meu dedo, por algum motivo. Não entendi muito bem porque ficou assim, não. Mas ficou. A gente faz assim... que vamos dizer assim, meio que totalmente improvisado. Não é totalmente improvisado, mas a gente vai se adaptando, né? A gente vai dando um jeitinho, né? Porque é o que a gente faz, né? Live é assim mesmo, né? Tudo muito de improviso mesmo. Daqui a pouco a gente vai começar, né? A reflexão de hoje tem umas coisinhas, tem umas pegadinhas. Entendeu? Tem umas pegadinhas. Opa! Oi! Abração! Achei que ia ter que interromper a live, mas não, era só um colega aqui.
estava de plantão aí, acabou o plantão dele, né? Quase que eu achei que ia ter que interromper a live, né? É a situação que a gente tem aqui, né? Não é uma coisa tranquila, né? Mas tudo bem, nós vamos tocando o bonde aí, né? Vamos prestar atenção, pessoal, a variante Delta está no Rio. Né? Eu dou um exemplo às pessoas, né? Ontem era 60,6% das formas eram Delta. Hoje já é 67% das infecções já são Delta. Então, acho que até sexta-feira 100% de todas as vídeos de transmissão, né? Então vamos ficar alertas com o que a gente está aí. Fátima, paz e bem, né? Bom, deu a hora regulamentar da gente começar, então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode se salvar? Quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Os primeiros serão os últimos, e muitos os últimos serão os primeiros. Da salvação. Quando você lê esse evangelho, a gente tem que se lembrar que esse evangelho, ontem foi o evangelho do homem rico, né? Um jovem rico chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Meu filho, você sabe, cumpre os mandamentos. Meu senhor, eu já faço isso. Então tá resolvido. Vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. E esse jovem não conseguiu fazer isso. E Jesus olhou para ele com muita compaixão. Assim termina o evangelho. E ele começa hoje, né? Com Jesus dizendo aos seus apóstolos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aqui a gente tem que entender a profundidade deste evangelho, porque as pessoas não capturam tudo. Eu estou me deslocando aqui para ver se eu tiro aquela luz incômoda do rosto de vocês. Bom, o que tem nesse evangelho que causa tanta estranheza, né? Inclusive, Jesus usa uma imagem que é tão dura, mas tão dura,
Oi, Yasmin amada, paz e bem. A imagem é tão dura, mas tão dura que as pessoas buscam explicações porque elas acham que é difícil demais. Quando Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E aí as pessoas tentam arrumar uma explicação que o buraco de agulha é uma fenda na muralha de Jerusalém, que camelo é um negócio que coloca no fio para fazer a rede, porque as pessoas têm dificuldade com essa imagem. Porque essa imagem vira para as pessoas e fala assim, é impossível um rico entrar no reino dos céus. Tanto que eles falam, mas então quem vai se salvar? E para a gente entender a profundidade dessa afirmação, a gente tem que se relembrar de um fato da teologia e da cultura judaica. Né? Os judeus, eles vivem pela teologia da aliança, né? Ainda mais na época de Jesus. E a teologia da aliança dizia assim, se você segue a Deus, você recebe 3 bênçãos. Se você não segue, você perde essas bênçãos. Alguns diziam você recebe 3 bênçãos. As bênçãos são a riqueza, a descendência e a saúde. Né? Tanto que você vê figuras da Bíblia muito próximas de Adão se refere que eles viveram muitos anos. Né? Matusalém, Noé, são pessoas que viveram séculos. E isso quer mostrar o quê? O grau que eles estavam próximos de Deus. Né? Então, na cabeça do judeu da época, ser rico significava que você estava seguindo o plano de Deus. E quando Jesus fala dificilmente é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus assim detonou a cabeça daquele povo. O povo olhou assim, não pode ser. O que ele está falando é muito difícil, isso é impossível, as pessoas não vão aceitar. É por isso que alguns viram e falam assim. Mas não pode se salvar, porque se o rico, que era o de Deus, não podia se salvar, eles que eram pobres, não eram o segmento, como eles podiam se salvar? E aqui a gente precisa entender muito bem o que Jesus está falando. Porque se tirado do contexto, a gente perde a profundidade daquilo. O que a gente viu? A gente viu um homem que foi procurar Jesus, interessado em se salvar, um homem que seguia os preceitos religiosos, e que quando Jesus falou assim, vende teus bens e me segue, ele não conseguiu abrir mão dos bens. Ou seja, ser rico para ele era mais importante do que ser salvo. Ser rico para ele era a própria expressão da salvação. Ser rico para ele era inegociável. Ou seja, para ele era mais fácil ele ser rico, ser salvo sendo rico, do que ser salvo seguindo aquele que ele reconhecia ser um mestre. Talvez ele não tivesse a noção que ele era Deus, mas ele tinha a noção que era um mestre, tanto que ele o chama mestre. Né? E esse é um problema, porque é o apego demasiado à riqueza. Né? Nós estamos falando de riqueza, e aqui eu vou entrar uma outra questão, que é uma questão importante. Observa bem. Né? Pedro vira para ele e fala assim, vê, nós deixamos tudo para trás e seguimos você. Quem olha assim, parece que Pedro tinha uma frota de barcos,
10 fazendas, 8 vinhas, né? Quem olha assim parece que ele tinha uma caravana de tecidos raros. Ele falou assim, eu deixei tudo para trás. Sabe, o que é gozado é que Pedro era um homem pobre. Ele era um pescador que dependia de um barquinho. Mas ele acha que aquilo que ele tem é um de atrás. Sabe, existe uma ideia que já tinha naquela época e que persiste até hoje, como se o mundo se dividisse entre aqueles que são absolutamente miseráveis e aqueles que são absolutamente ricos. Quando Jesus está falando de riqueza, Jesus não está falando desse dinheirinho que eu tenho, que você tem, né? Essa coisinha do nosso salário. Jesus está falando de um homem rico, de um homem que tem muito dinheiro, de pessoas que podem hoje doar, por exemplo, metade do que tem e ainda viveriam muito bem. Pessoas que podem, como esse jovem, vender boa parte do que tinha e continuar ainda muito bem. Né? Existe hoje um abismo. Né? Eu me lembro uma vez que me falaram assim, Bernardo, o mundo é tão injusto, mas tão injusto que 2/3 da humanidade passa fome. Né? E 1/10 está fazendo regime para emagrecer. Né? Nós temos hoje uma humanidade onde 1% mais rico ganha mais que os 50% mais pobres. Né? Há quem diga que esse 1% mais rico ganha em um ano o que os 50% mais pobres não ganharão na vida inteira. Eu estava comentando, até fiz um Twitter hoje sobre isso. Né? Epidemia é uma doença de um país. Então, ou você cura o país, ou você não cura a doença. Pandemia é uma doença de um planeta inteiro. Ou você cura o planeta, ou você não cura nada. Então eu vejo alguns governos, como o governo norte-americano, que está discutindo de fazer uma terceira dose na sua população, quando nós temos que não tem nem 0,5% da população vacinada. Sabe, pessoal, essa é um apelo à riqueza. É o apego à riqueza de alguns países que, em vez de dividir o excesso de vacina que eles têm com os miseráveis que têm falta extrema, estão mais preocupados em reforçar-se. Né? É aquela coisa que eu já critiquei tantas vezes, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, vamos fazer um pirão mais ralo, mas vamos satisfazer todo mundo. A riqueza, ela é um perigo para a nossa salvação, porque as pessoas começam a se apegar à riqueza, como se aquilo fosse o bem mais importante. Né? Eu vejo, assim, como a gente faz, né? Tem a necessidade de participar da distribuição de comida para os miseráveis. Essa última vez a gente distribuiu roupa, cobertor, essas coisas todas. E eu vejo as pessoas ficando felizes com tão pouco. E gente com coisa sobrando. Né? Tem um dos pais da igreja, um dos primeiros pensadores da igreja, ele fala assim, a roupa que sobra no teu armário é do que está nu. O sapato que está
sobrando na tua casa é do despertence ao descalço. A comida que abarrota a tua despensa, né? Estou traduzindo aqui para a palavra dispensa, é aquela que você roubou do faminto. Se você pega o Didaquê, a primeira da primeira catequese da igreja, ele dizia assim: não negue teus bens ao teu irmão necessitado, se não podes dividir com ele os bens terrenos, como poderá dividir os bens celestes? A ideia central, o problema central da riqueza é que ela gera tal apego ao bem material que faz você não entender a decência do ser humano, a dignidade do ser humano, a necessidade do seu irmão. E aí você falta com a solidariedade. Você deixa de se preocupar com a justiça. Você deixa de buscar a paz. E isso, pessoal, só tem um caminho. Só tem o caminho da destruição. E é muito interessante, quando ele fala assim: alguns que hoje são os primeiros. Ele está falando claramente aqui alguns daqueles que vocês hoje consideram os grandes exemplos, os grandes baluartes, porque são muito ricos, são muito poderosos. Eles não vão ser nada. Mas alguns daqueles que vocês consideram os piores serão considerados melhores. Porque não é uma questão, vamos dizer, simplesinha, como alguns fazem pensar. Eu vou ser humildezinho, você quietinho, você isso, você aquilo, porque você é um dos primeiros. Não. É realmente a disposição de dizer assim: eu vou abrir mão do que eu tenho para o meu irmão, eu vou dar espaço para o meu irmão. Eu vou entender que essas pessoas que têm suas dificuldades, elas precisam de um pouco mais, né? Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, logo no iniciozinho, fala assim: precisamos fazer alguma coisa urgente por aqueles que padecem na imerecida miséria. Observa a palavra imerecida, ele já diz que a miséria não é merecida, que as pessoas estão na miséria e que cabe a nós cuidar dela. Sabe, entender que nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos e irmãs que precisam. E todo o acúmulo de bem desnecessário numa situação de escassez é um pecado social. Se você entende isso, você entende que a riqueza, por si só, em vez de ser algo bom, é algo que pode pôr a sua salvação em risco. E qual é o antídoto para isso? É estar disposto a ajudar teu irmão dentro do que você tem aí, que você possa dispor para melhorar a todos. Garanto que no fim das contas isso vai valer a pena. Amém? Bom, pessoal, é o que eu tinha para falar. Hoje eu consegui me manter aqui no meu tempo, né? Como eu estou aqui no hospital hoje, eu vou terminar logo a nossa live, porque sabe como é que é, né? Toda hora aparece alguma coisa, tá? Então eu vou deixar com vocês a minha bênção, né? Fátima está mandando amém, Maria Alice está mandando amém. A outra Fátima está mandando amém, todo mundo com mãozinha de oração. Legal que foi 1, 2, 3. Fez até uma piramidezinha assim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão do anjo bom da Bahia, né? Nossa irmã Dulce. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Não pode ficar em casa, precisou sair. Usa máscara, ó, cobrindo tudo. Tá? Teve oportunidade, toma vacina. Se está na hora da segunda dose, toma a segunda dose. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amanhã, 15h30, a gente se vê. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.